A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos aqui na Assembleia de Deus, Ministério Vitória, situada na rua José Bertini, número 15, Jardim Vitória, Campo Limpo Paulista. Cultos nas terças e sextas às 19h30 e no domingo às 19 horas. Hoje aqui o culto de oração e ensinamento da palavra de Deus. Estava ali tirando um período de oração, agora Deus colocou no nosso coração de gravar aqui uma mensagem, compartilhar com os irmãos. Nessa mensagem eu quero dar uma pincelada do meu testemunho, do que Deus fez na minha vida. Alguns irmãos aí me conhecem. Nunca testemunhei todo o meu testemunho, sempre partes dele, porque se for testemunhar inteiro, não, acho que vai umas 3 horas de relógio. Então a gente sempre dá umas pinceladas, conforme Deus vai orientando e colocando no nosso coração para ir falando. Amém, meus irmãos? Estamos aqui, infelizmente hoje aqui pouquinha gente. Isso aqui é um salãozinho aqui, irmão, um espaço aí para umas 50 pessoas, mas infelizmente aí nós aqui no trabalho nós estamos com cerca aí de 10 pessoas, juntando com a minha família dá umas 10 pessoas, mas Deus não está à busca de quantidade, irmãos, está à busca de qualidade, e a maior qualidade que possamos dizer aqui na maior humildade, irmão, é a sinceridade que esse trabalho não é de cunho financeiro, mas é um trabalho de cunho evangelístico, até porque igreja não é empresa. Se ela fosse empresa, aí sim ela seria de cunho financeiro, mas igreja, ela é um órgão vivo, né, que tem o objetivo de fazer com que possamos interagir na fé e buscar em Jesus a santificação, a libertação, né, a preparação, né, estarmos preparados para se encontrarmos com o Senhor Jesus no dia do arrebatamento. Meus irmãos, eu vou compartilhar aqui uma mensagem bem breve. Um dos maiores objetivos, o objetivo primordial é interagir na fé com os irmãos, evangelizar, contar as bênçãos de Deus através do testemunho, da pregação do Evangelho, e também deixar, sempre costumo colocar ali no YouTube, no Facebook, né, para que fique ali no book, ali guardado ali na rede, até porque o nosso celular, a memória é curta, não dá para deixar todos os vídeos. Então fica lá armazenado lá, a gente apaga no celular e tá tudo certo, não carrega o celular e fica lá guardado na rede lá, como uma lembrança também posterior, para a posteridade também, para que outras pessoas possam ver. E é muito legal isso, né? Redes sociais, a internet, se você souber usar para as coisas boas, é muito bom. Tem muitas coisas boas, muitos benefícios. E é sobre o benefício que o versículo que eu quero ler aqui vai dizer. Salmos, lembrando que Salmo não tem capítulos, são números. Salmo 103, que também não tem versículos, são versos. Salmo 103, verso 1 e 2. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nessa oportunidade, alguns me conhecem, sabem de onde Deus me tirou, o que Deus fez na minha vida, né? Quem vos fala é um ex-dependente de químico, um ex-comerciante de drogas. Digo isso, meus irmãos, não com orgulho, mas para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus, para dizer que Deus liberta. Quando isso aconteceu na minha vida, na minha adolescência, na minha juventude, quando eu era ainda jovem, cresci vendo a droga de perto, próximo de traficantes. Então, e tive a infelicidade também de me envolver ao ponto de começar ali na escola fumando um cigarro, depois de um cigarro ali começar a fumar um cigarro de maconha, depois de um cigarro de maconha ali um mesclado. Para quem não sabe, o mesclado é a maconha misturada com crack. Como se não se bastasse, comecei a usar a pedra de crack e na lata mesmo, coisa terrível, e se tornei o que eles vão dizer hoje em dia aí, naquela época ainda jovem ali, com cerca de 16 anos para 17 anos, me tornei um nóia, né? Estava ali na dependência do crack, vendia muitas coisas para usar droga porque não tinha mais força para trabalhar, cometia furtos também para poder manter o vício, e uma situação complicada, mas Deus, Ele tinha olhado para nós e tinha o objetivo de nos libertar, de
trabalhar em nossas vidas, de poder fazer aquilo que nós não podemos fazer. E quando eu estava para completar 18 anos, Deus, Ele nos libertou, né? Antes de eu ir para a maioridade, Deus nos libertou e nós estamos aí na presença do Senhor. Vou fazer 43 anos agora, dia 14/3/2026, e já estamos aí há um bom tempo aí na presença do Senhor. Graças a Deus, nunca tive recaída, porque Deus libertou por completo mesmo. Nunca tive vontade, sabe por quê? Porque quando Deus Ele liberta por completo, meus irmãos. E nós estamos aí. Por que nós estamos aqui contando? Porque eu sei que tem pessoas que podem estar na mesma situação que eu estava, no vício das drogas, da bebida. Tem pessoas que quando Deus liberta ele, meu irmão, ele não quer contar o que Deus fez na vida dele, tem vergonha de falar o que Deus fez na vida dele. Mas se tem um que tem que ser envergonhado, meu irmão, é o inimigo que quer nos destruir e quer nos manter longe da presença de Deus. E quando nós contamos o que Deus fez na nossa vida, meus irmãos, nós glorificamos a Deus. Porque até mesmo para os psiquiatras, para os doutores psiquiátricos, eles vão dizer que aquele que está no vício do crack é semelhante à pessoa que está doente de câncer, de AIDS. É só um milagre. Então eu posso dizer que eu sou um milagre. Pessoas pedem sinal. Eu posso dizer que eu sou um sinal de Deus, que Deus nos libertou com o seu poder, com a sua graça. E eu posso dizer mais. Pessoas que ainda não foram libertas também podem ser libertas, porque Deus ele está querendo libertar, transformar vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E estamos aí, meus irmãos, na presença de Deus. Me lembro uma vez que meu pai e meu tio eles tentaram me levar para um lugar de recuperação, na época que eu tinha uns 16 anos, mais ou menos, 17 anos, lá em São Paulo. Só que quando eles chegaram comigo ali naquela chácara, me deixaram ali, eu cheguei drogado, fui bebendo, estava drogado, embriagado. Quando eles me deixaram ali, eu já logo, o carro saiu da porta, eu fugi daquela chácara. Quando eu fugi daquela chácara, eu me embreei numa mata, saí ali numa fazenda, naquela fazenda ali, o cuidador daquela fazenda ali me deu algumas roupas, me deu até comida, mas eu saindo daquela fazenda, entrei ali numa cidade ali, cometi alguns furtos ali para poder voltar para Jundiaí, porque eles tinham me levado lá para a capital, lá em São Paulo, e eu me lembro que naquela situação ali, fui até preso ali naquela cidade, levado ali para a delegacia, mas como eu estava sem documento, por ser de menor, eles me liberaram. E eu voltei, peguei trem, no mesmo dia eu já estava de volta e continuei usando droga. Sabe o que acontece? Quando Deus ele quer fazer uma obra na vida de uma pessoa, mesmo que a pessoa ela não tenha força, não queira, não deseje, se Deus ele entrar com ação libertadora, transformadora, Deus ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Às vezes pessoas falam assim, eu não quero, eu não posso, eu não consigo, e até mesmo não deseja a libertação. Mas se nós buscarmos a Deus, clamarmos a Deus e acreditar, Deus ele liberta, Deus ele transforma. Deus teve um encontro comigo. Antes de eu completar 18 anos, Deus teve um encontro comigo. E quando Deus teve um encontro comigo, eu estou dando só um resumo aqui. Deus nos libertou, Deus nos transformou. Eu lembro quando eu comecei a voltar para a presença de Deus. Eu fiz uma campanha de oração. De 30 dias, eu orava das 3 horas da manhã até as 6 horas da manhã. Naquela época eu era jovem, estava começando a caminhar na presença de Deus, estava desempregado. E um dia eu suava, eu derretia como um picolé. Aí Deus falou comigo, sou eu tirando toda a abstinência no seu suor. E Deus me levou numa visão naquela madrugada que Ele fez aquela libertação na minha vida. E Deus me mostrava na sala de casa ali, um ser de branco batendo na mesa ali, uma massa muito grande em cima do trigo, e subia aquela fumaça, e aquela voz dizia, estou eu te fazendo
ministro da minha palavra por vontade permissiva minha. Então, meus irmãos, só para concluir, a Bíblia vai nos dizer em João 15,16: não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto. Amém, meus irmãos? Então, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Jamais eu vou me esquecer de onde Deus me tirou, meus irmãos. Sei que Ele me tirou do crack, do mundo das drogas, do tráfico. Deus me libertou. Por quê? Porque Deus, Ele liberta, Deus, Ele transforma. E não se esqueça, a Bíblia nos diz lá em 2 Coríntios 5,17: pois aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se foram e tudo se fez novo. O passado serve, sabe só para quê, meu irmão? Para testemunho, para dizer que Deus liberta e faz do pecador, do escravizado por Satanás, se tornar uma nova criatura. Amém, meus irmãos? Assembleia de Deus, Ministério Vitória. Deus abençoe em Cristo Jesus.